Então, estamos ao vivo para mais uma live, assim, sensacional. E essa é interessante, né, Pedro? Porque eu estava conversando com você sobre esse assunto e eu vou amenizar um pouco, sem muitas formalidades agora iniciais, porque esse assunto é muito interessante, né? É a famosa catianga jurídica. Tem gente que tem IG de Instagram, holding não sei o quê, holding como se fosse, a holding fosse o elixir dos deuses, né? Como se a holding resolvesse todos os problemas do mundo. Muitas das vezes o cara não sabe o que está falando, mas está vendendo uma holding, né? Vende holding como proteção patrimonial, vende holding como tudo, como a oitava maravilha do mundo. Eu falei, Pedro, vamos parar com essa palhaçada, vamos tentar colocar pingo nos is e conversar com quem de fato entende do assunto, para que falemos do ponto de vista societário, com propriedade, para que falemos do ponto de vista tributário, com propriedade, e sucessório, com propriedade, o que tem de interessante ou não, quando usar ou não, como usar ou não, se usar também essa fantástica palavra holding, né, que as pessoas fizeram uma espécie de mágica com essa palavra. Para isso, nós convidamos, eu e Pedro, eu sempre falo nós, porque somos sempre eu e Pedro, são duas pessoas aqui grandes conhecedoras, mas o Manuel Monteiro, doutor Manuel Monteiro, que ele é sócio do escritório de advocacia, né, Viseu Advogados. Ele, lá no escritório, ele é responsável pelas áreas de societário e empresarial. Ele é membro da American Arbitration Association. Manuel é graduado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e tem LLM pela Universidade de Londres. Ele é palestrante em diversos seminários e autor de diversos artigos sobre direito societário e direito contratual. Doutor Manuel, seja muito bem-vindo aqui. Tá certo? Muito obrigado, João. Espero que seja a primeira de várias outras. Já é um convidado, já é cativo aqui, né, Pedro? E Pedro, né, assim, já está comigo, já comigo não, estamos juntos aqui tem mais de 2 anos, né, Pedro? Você já veio aqui N vezes, né? Não posso nem dizer que você veio aqui, você já é daqui. Então, Pedro é um grande conhecedor do assunto. Pedro é advogado, como todos sabem, ele é especialista em direito empresarial, né, Pedro, e tributário. Ele foi ex-conselheiro do CARF. O Pedro tem vastas obras sobre o assunto, planejamento tributário. Eu posso olhar no armário dele ali, são várias ali atrás que eu conheço já. Eu tenho todas aqui. Inclusive, nós vamos sortear 2 das obras do Pedro, né? Porque é o imposto de renda, as obras dele. Depois nós temos só que ver como é que nós vamos fazer isso aqui, tá? E o doutor Manuel, ele vai falar sobre o conceito de holding, a finalidade, os tipos societários e governança corporativa, e dentre outros assuntos todos que vocês quiserem aqui. Vocês podem colocar as perguntas e eu vou transmitindo a eles. E o Pedro, logo em seguida, vai vir falar sobre vantagens e desvantagens tributárias, né, e societárias, de certa forma também, né, Pedro? Sobre a constituição ou não da holding, e como instrumento de planejamento tributário e sucessório, né? Aí o Pedro vai puxar para o lado dele, que é, né, a grande especialidade dele, como se encaixaria de uma forma verdadeira, eficiente, adequada, né, do ponto de vista do planejamento tributário, uma holding ou não, né, Pedro? Que pode ser que ou não também, né? Do planejamento tributário e sucessório, que é uma grande preocupação de muitas pessoas também. Mas eu tenho medo, a minha questão de planejamento sucessório, eu não quero enfrentar questão de herança, questão de processo de inventário, essas coisas todas. Eu ouvi dizer que é ótimo fazer uma holding e tal. Então, isso tudo aí nós vamos conversar abertamente, de uma forma, né? E, sem mais delongas, que eu acho que eu já falei demais, eu vou passar a palavra para o doutor Manuel, que vai fazer uma apresentação aqui também em PowerPoint, uma coisa bem prática, uma coisa bem dinâmica,
para a gente desvendar alguns desses mistérios. Doutor Manuel, o senhor está com a palavra, seja mais uma vez bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado, João. Pedro, creio que eu e o Pedro vimos vários exemplos de holdings em planejamento sucessório, né, Pedro? Eu preparei aqui uma apresentação, na verdade, muito rápida, que eu gostaria de compartilhar com vocês para dar algumas ideias sobre o assunto. Então, vendo a tela? Sim. Ok. Então, eu queria iniciar essa discussão falando um pouco, lembrando um pouco a todos o conceito de holding, né, que obviamente é uma palavra anglo-saxão, não aparece no nosso direito societário, mas é importante que fique claro que esse tipo societário, essa sociedade tem como objeto, principalmente, servir como um instrumento para agregar ativos. É importante que a holding no seu conceito principal, ela não seja uma empresa que tenha como atividade indústria, comércio ou prestação de serviço. Na realidade, por quê? Porque essas atividades elas trazem consigo uma série de passivos, né? Passivos trabalhistas, passivos ambientais, passivos fiscais, e é justamente quem procura organizar essa holding, ele procura, sem dúvida, um meio de um patrimônio que foi amealhado. Então, não deve ter, geralmente a holding ela não tem essa atividade. Quais são as atividades dela? Ou é especificamente e unicamente a participação em outras sociedades, essas aí, obviamente, podem estar envolvidas nas mais diversas atividades, e essas seriam as holdings de participação, ou empresas de participação, sociedade de participação, essa é a principal atividade delas. E o outro tipo de holding que nós temos são aquelas que visam reunir investimentos, principalmente financeiros, ou mesmo imóveis. Aqui no Brasil, como é muito comum realizar investimentos em imóveis, é muito comum fazermos holdings imobiliárias, na realidade, cuja única finalidade reunir o patrimônio imobiliário de uma determinada família. Obviamente, nada impede que utilize-se o mesmo veículo societário, que seria essa holding, para deter tanto investimentos financeiros como imóveis, como participação em outras empresas. Tá? Às vezes, a própria atividade imobiliária, você tem participação em sociedade de propósito específico, SCP, sociedade de participação e outras, que visa desenvolver, na verdade, operações imobiliárias. Então, é possível. A distinção que se deve fazer entre os tipos societários aqui, porque uma diz puramente participação e a outra imobiliária, porque a forma tem a ver com a forma de deliberação. Obviamente, uma empresa, uma sociedade holding patrimonial, ela que basicamente lida com investimentos financeiros e com imóveis, ela tem uma dinâmica de tomada de decisão diferente de uma empresa de participação, aonde, na realidade, é exigido dos sócios da empresa
que tomem decisões com relação ao destino e as questões empresariais das empresas das quais participam. Porque eles não podem assumir o risco, nem ter atitude de um sócio passivo, porque essas empresas das quais a holding de participação é sócia podem gerar passivos para eles. Então, eles precisam estar cientes do estado e do negócio, como ele está se desenvolvendo. Então, a diferença entre uma e outra é quando se parte para a estruturação dos modelos. Obviamente, a dinâmica de administração de uma holding de participação é diferente de uma holding patrimonial. Por isso, vale a pena ter essa distinção em mente e também deixar claro que deve se afastar qualquer atividade, prestação de serviço, uma compra e venda de produtos. A holding é puramente para ser uma detentora de ativos. Não deve ter outra atividade para evitar que ela possa ser prejudicada por essa outra atividade. Então, isso era importante ter um conceito inicial dessa atividade. Por que, o João até mencionou, por que criar essa holding? Né? Para quê? Qual é a vantagem que temos em criar essa holding? O objetivo aqui da criação da holding é principalmente permitir que alguém com patrimônio, geralmente o sócio fundador, possa reunir num veículo societário único o seu patrimônio. Pode ser ele imobiliário, pode ser ele imobiliário mais investimento, pode ser imobiliário, investimentos e participação. Para quê? Com que propósito fazer isso? Né? O Pedro pode, com certeza, mencionar aí a preocupação que o pessoal tem, que o posto de transmissão aí no São Paulo ainda é baixo, nos estados todos é alto, mas é principalmente para permitir que exista um veículo onde está reunido esse patrimônio e esse veículo vai ser preparado para o ingresso dos herdeiros desse sócio fundador. Então, ele vai organizar essa empresa de maneira que os filhos, o esposo, os filhos, possam se tornar sócios dessa empresa de maneira organizada, com uma estrutura, e nós vamos discutir abaixo como essa estrutura pode ser montada. Mas a preocupação aqui é principalmente reunir sobre um CNPJ único esses ativos que geram rendimentos, certo? Rendimentos esses que, muitas vezes, tem um caso, por exemplo, de um empresário que tem no ramo imobiliário e ele constituiu essa holding para os filhos, e os filhos, eles próprios, têm outras atividades empresariais. Os filhos têm outras atividades que geram renda para eles. Mesmo assim, esse senhor resolveu montar uma holding, reunir os imóveis produtivos, vamos chamar assim, imóveis que geram renda, numa empresa já com o ingresso dos filhos na empresa, embora ele próprio mantenha a administração da holding. É um mecanismo interessante, porque, entre outras coisas, por exemplo, permite a regularização dos imóveis. Muitas vezes, o imóvel está na pessoa física há muitos anos e ele precisa estar com o registro desatualizado, às vezes é necessário realizar uma retificação de matrícula, às vezes existem problemas de área para serem resolvidas, às vezes descobre-se que o contrato de locação do imóvel está vencido, precisa renovar. Então, esse processo de agregação dos imóveis dentro de uma holding familiar permite, inclusive, que o sócio fundador faça organize esses imóveis
de maneira que eles possam, por exemplo, mais facilmente serem vendidos, se esse for o propósito. Se surgir uma oportunidade de vender o imóvel, transformar em dinheiro e investir em outro imóvel. Então, um mecanismo extremamente útil e traz algumas vantagens fiscais que o Pedro vai abordar depois. Essa é a principal motivação para montarmos essa holding familiar, e ela se destina principalmente a isso, a organizar os ativos e a forma como esses ativos serão transmitidos para os herdeiros. E, em muitos casos, até trazer os herdeiros para começar a fazer parte dessa holding, entender como funciona uma sociedade, os seus órgãos e como as decisões são tomadas, para que, em caso de falecimento do sócio fundador, eles já estejam preparados adequadamente para administrar o patrimônio. Nós, Pedro, inclusive, já vimos casos disso acontecer na terceira geração. Temos sócio fundador, o avô, tinha os filhos e já tinha os netos, em alguns maiores de idade, e ele estruturou a holding justamente não só para acomodar os filhos, mas para começar a pensar em formas de trazer para perto os netos que estavam fazendo faculdade, por exemplo. Então, para essa finalidade, nós vamos ver assim, depois também a questão da governança corporativa, é um mecanismo bastante útil. A estrutura comum da holding, um exemplo aqui que está demonstrado, é interessante sempre lembrar por que estruturar, por que fazer uma holding, né? Um dos motivos é porque, por uma série de razões, nem sempre os herdeiros, que podem ser vários, podem ser até mais de uma família, podem ser primos, por exemplo, têm participações iguais. Às vezes, eles têm participação diferentes. Então, alguns têm participação maior, outros têm participação menor. E não interessa para eles a divisão dos bens. Não interessa para eles dividir os bens entre eles, que seria uma solução. Então, eles têm que encontrar uma forma de conviver. O exemplo que vocês têm aqui mostra, por exemplo, uma situação comum, um exemplo prático que nós temos, por exemplo, que, não sei, aparece o cursor aí, João? Sim, aparece. Então, imagina que esse sócio A aqui, com 31, imagina se ele tem 31 desse imóvel, 31 dessa sociedade. Não é interessante para ele, na realidade. É muito melhor ele ter uma participação única aqui, junto com pessoas que ele conhece, com quem ele cresceu, viveu, e, na realidade, eles todos juntos administrando essa holding familiar, onde eles se entendem, e essa holding familiar, então, representando a soma da vontade deles, tomar as decisões aqui na sociedade A, na sociedade B, em relação a esse imóvel que eles têm. E, obviamente, em troca, os lucros decorrentes, receitas decorrentes, vêm para cá, e aí cada um deles recebe conforme a participação proporcional no capital da sociedade. Esse é um caso bastante comum e é uma forma, obviamente, que tem uma fundamentação histórica, vamos supor. É difícil você encontrar, vamos imaginar, 4 irmãos, cada um com seus próprios bens, que resolvem pegar seus próprios bens e passar eles para uma... Na realidade, a forma de nascimento da holding não é assim. Ela geralmente nasce com um sócio fundador,
ou um irmão, às vezes uma pessoa, às vezes três irmãos, por exemplo, que se envolvem com um determinado patrimônio e resolvem que está na hora de trazer seus filhos ou suas famílias. Sr. Manel, uma pergunta, perdão, te interromper, eu tenho duas perguntas. Eu acho que muita gente pode ser que sane muitas dúvidas. A primeira pergunta que eu tenho a gente sabe que a lei determina que existe aquela parte da legítima, né? Você tem que garantir 50% para determinados herdeiros e você pode dispor de outros 50%. Como ficaria a questão da legítima? Então, nessa organização, se a preocupação aqui na holding familiar é principalmente, né, para herdeiros, como é que ficaria essa questão da legítima, né, se ele poderia dispor já aqui dentro? E outra pergunta que eu queria fazer para o senhor esses percentuais aqui, isso mudaria se fosse uma SA ou uma limitada ou não? Ok. Vamos. Primeiro, a primeira pergunta, a questão da legítima. Né? A legítima, de fato, estabelece que existe um máximo de patrimônio disponível para aqueles que querem alocar determinado patrimônio. Significa que 50% tem que ser destinado a uma determinada ordem de sucessão e 50% eu posso fazer o que quiser. Inclusive, por exemplo, transferir 50% para o João, 25% para o João e 25% para o Pedro. E os outros 50% vão para os herdeiros naturais. Entretanto, no caso, normalmente aqui, nós estamos falando de transferir 100%. Eu não vou transferir 25% ou 50%, eu vou transferir 100% para os meus herdeiros. Eu quero que meus herdeiros participem. O exemplo que está aqui na tela, na realidade, é resultado de famílias diferentes. Nós temos aqui, nesse exemplo aqui, são 4 famílias, não são irmãos. São 4 famílias diferentes, em que essas famílias, vamos imaginar, essa aqui já é a segunda geração. A primeira geração, para simplificar, são 2 irmãos. E o fato é que um irmão contribuiu mais do que o outro, e, portanto, um irmão tem, sei lá, 56, o outro irmão tem 44. Então, eles contribuíram de maneira diferente, os 2 irmãos, e, por sua vez, cada um teve 2 filhos, e daí essa divisão que aparece aí. Na realidade, depois que o patrimônio é conferido para uma sociedade e é realizado uma determinada atividade, veja, o patrimônio ele só obedece a essa regra enquanto ele existe. Ele pode, e há sempre um risco empresarial. O sócio fundador fez um investimento nas empresas A e B aqui no imóvel e tal, ele pode ter tido lucro, prejuízo, o patrimônio pode ter crescido ou diminuído. No final, em caso de falecimento, ele vai transferir esses imóveis, esses bens, no caso as cotas da holding, para os seus herdeiros. Lembrando que ele pode transferir 50% para quem ele quiser. Então, ele pode transferir 50% para um filho a mais do que para o outro filho? Pode. Normalmente, isso não acontece, não há distinção muito entre filhos, né? Às vezes, o que acontece é que um filho que trabalhe, por exemplo, num empreendimento, seja concedida a opção de compra de parte ter uma participação maior do que, eventualmente, o herdeiro que não participa. Com relação à diferença da limitada para SA, essa regra, na verdade, não se altera. O que acontece é que a limitada ela ainda é flexível com relação à forma de distribuição de lucros. Vou dar um exemplo interessante e prático aqui. Vamos imaginar que você tenha o falecimento do sócio fundador e tem como herdeiro a esposa e 3 filhos.
e os 3 filhos decidem o seguinte: olha, na realidade, embora nós 3 filhos tenhamos a maioria da propriedade das cotas da empresa, nós 3 combinamos que 100% dos rendimentos irão para a minha mãe, a mãe, que tem uma participação pequena, ou menor que eles. Portanto, há uma distribuição desproporcional de lucro dos filhos a favor da mãe. Isso é possível na limitada. Já na SA, isso não é tão simples, porque na SA aplica-se a regra de que os pagamentos de dividendos devem seguir a ordem de participação de cada sócio em cada classe de ações. Tá? Então, lembrando, de fato, foi muito boa a sua pergunta, porque eu vou mostrar uma situação aqui interessante, mas no Brasil, sim, você tem esse problema da legítima, você não tem 50% de disponibilidade, essa linha fica um pouco difusa depois que os bens são transferidos para uma sociedade, porque a sociedade tem a própria atividade, né? Então, por exemplo, um herdeiro pode entrar subscrevendo capital. E aí, não é que ele recebeu em herança, ele comprou parte daquele negócio. Então, você tem maior maleabilidade para ajustar participações do jeito que você achar que é mais interessante. Tá? Pois não. Esclareci, eu acho que deu... Ficou claro, tá? Tranquilo. Tá bom? Eu queria mostrar isso aqui, que é uma situação que eu já me deparei algumas vezes na prática, e tem a ver um pouco com sua colocação sobre a legítima. Eu já cruzei mais de uma vez com uma situação na qual não só os bens são colocados numa holding, mas o controle da holding, e agora que nós temos a sociedade unipessoal, quer dizer, eu não preciso mais arranjar aquele sócio fictício, eu posso ter apenas um sócio, 100% do capital dessa holding, ele é transferido para cima, para uma holding que está no exterior. E por que isso? Né? Porque você tem não só uma série de outras flexibilidades sucessórias no exterior, como você tem alguma proteção patrimonial, porque a propriedade desses ativos está em outra jurisdição. Obviamente, essa operação é 100% legal, feita através de operações de câmbio, os sócios aqui, A, B, C, D, todos eles declaram o seu imposto de renda, que tem as cotas da sociedade no exterior, dependendo dos valores, reportam para o Banco Central que possui esse investimento, e tudo funciona normalmente. Com a seguinte característica, o Pedro pode falar melhor depois. Em caso de falecimento, por exemplo, do sócio fundador, esses ativos que estão no exterior não são tributados no Brasil. Pelo menos até que eles voltem para o Brasil. Mas enquanto estão no exterior, eles não são tributados, fatos decorrentes do falecimento. E há um processo de sucessório, de inventário, que ocorre no exterior. E dependendo da jurisdição, pois não. Desculpa te interromper de novo, mas porque assim, eu tenho certeza que tem muita gente com essas mesmas dúvidas. Uma pergunta aqui: no exterior seria controlada ou uma coligada, ou isso não faria diferença? E outra coisa, aí para o Pedro também, aí talvez o Pedro responda depois, ou me ajuda a pensar aqui. A tributação, Pedro, como é que vai se dar? Se houver lucro aqui no Brasil, vai se dar lá? Vai se dar aqui? E outra, depende de onde está essa holding estrangeira, né? Se ela tiver em algum paraíso fiscal, por exemplo, ou não, vai mudar, né? Essa configuração. Uhum.
O exemplo, veja, nós estamos falando de uma infinidade de situações aqui, né? Essa situação que eu estou mostrando uma foto aqui para vocês é uma situação, é uma das inúmeras situações que podem ocorrer. Então, basicamente, você tem um patrimônio no Brasil, esse patrimônio pertence a uma holding brasileira, uma limitada, e essa limitada é 100%, 100% do capital dessa limitada é detido pela empresa estrangeira. Por outro lado, os sócios dessa holding estrangeira têm ações dessa holding estrangeira. Tá? E existe, obviamente, lá, nessa holding estrangeira, um acordo, inclusive com relação à questão sucessória. Tá? Eu acho que as questões aqui sobre a tributação dos rendimentos, essa holding, etc., cabem ao Pedro, né, Pedro? Se você quiser. Bom, nesse caso aí, João, que você falou, o Manuel falou, o que acontece? Vai depender muito da estrutura de que país essa holding vai estar situada, né? Se ela estiver, por exemplo, num paraíso fiscal, né, uma BVI, por exemplo, não tem tributação, porque lá está isento de tributação. Mas se estiver nos Estados Unidos, estiver na Europa, vai estar sujeito a tributação lá. Então, a holding brasileira vai gerar o lucro vai ser distribuído sem tributação lá para o exterior, né? Essa empresa estrangeira vai reconhecer essa receita e rendimento, vai ter que tributar nesse país, né? E se esse dinheiro for distribuído para os sócios aqui no Brasil, vai ser tributado, porque é um rendimento que pode ser tributado, né? Normalmente as pessoas estão fazendo isso para quê, né, Manuel? Me corrija se eu estiver errado. Porque como a instabilidade brasileira está muito grande, a falta de segurança, a pessoa muitos têm intenção de ficar lá fora. Então, por isso que estão criando esse tipo de estrutura, para que o recurso fique lá fora e esse recurso não volte para o Brasil. Só volte se realmente a empresa operacional precisar para poder fazer capital de giro, alguma coisa assim. Mas, caso contrário, o recurso fica lá, porque qual que é a ideia dessas famílias, né? É que os filhos estudem lá fora, tenham a sua vida lá fora, né? E não voltem para o Brasil, e o Brasil fique só como essa opção de gerar um rendimento, e essa empresa vai procurar investimentos lá fora para poder crescer. Então, e aí sim, como a gente sempre fala, vai depender de cada caso, cada situação, para você ver qual que é a melhor situação tributária para poder acomodar. Eu cito um exemplo. O Pedro tocou no ponto exato. Quer dizer, é muito comum hoje termos pessoas indo fazer cursos no exterior, né, e vivendo no exterior. Tem um caso de um brasileiro, executivo brasileiro, que foi expatriado para a Colômbia, por exemplo, pela empresa, e se aposentou e está indo morar em Portugal, e ele tem ativos no Brasil. Então, você basicamente tem essa estrutura aqui. Você tem ativos no Brasil que geram rendimento para ele, mas ele e a família dele moram no exterior. Tá? Então, imagine, esse exemplo que eu citei aqui, os filhos pode ser até que todas essas pessoas sejam empresárias com atividades no Brasil, mas os filhos dessas pessoas foram para o exterior, foram fazer faculdade fora, o que é um negócio muito comum. E essas pessoas, essas faculdades, o custo de vida, etc. e tal, é custeado a partir de recursos que já estão no exterior. Certo? Além de você, obviamente, chega uma hora você diz, eu agora vou me aposentar, vou para Portugal, vou para Miami, vou para Alemanha. Então, você já tem, é muito mais simples, você já tem recursos no exterior. Já tem uma estrutura montada no exterior para isso. Tá? Então, na verdade, eu incluí esse exemplo aqui para mostrar que isso já acontece, não é uma situação única ou uma situação exótica, mas é um mecanismo relativamente comum, utilizado hoje. Tem algumas vantagens, obviamente, tem algumas desvantagens, o Pedro mencionou, se esses recursos tiverem que vir para o Brasil de volta para as pessoas físicas aqui, vai ter algum impacto aqui de tributação, então não é ideal, mas se as pessoas têm rendimentos próprios, não precisam desses recursos,
que é muito o conceito da holding, né? Quer dizer, a holding são recursos adicionais, eles não são necessários para o dia a dia das pessoas. Então, eu achei isso interessante mencionar, porque também, inclusive, João, é uma das formas de você, de certa forma, burlar aqui a legítima. Por quê? Porque a sucessão de bens no exterior são regidos pela lei no exterior. Então, eu não tenho um problema da legítima. Então, se a legislação onde eu pus a holdings é que eu posso fazer o que eu quiser, a legislação americana me permite, posso pegar todo o meu dinheiro e colocar, e todos esses ativos, e colocar em nome de um dos filhos só, por exemplo, que eu acho que é mais capaz, mais preparado. Pulo do gato, ó, gente, primeiro pulo do gato aí, se vocês pegaram a ideia, tá aí, hein? Então, tem. Pulo do gato que, pô, o doutor Manel tá dando aí para nós, hein? Atenção, vamos lá. Essa é uma solução bastante interessante. E, como eu disse, não é incomum essa possibilidade. Finalmente, eu preciso mencionar aqui a questão da governança corporativa, que é talvez a coisa mais complexa de holding, porque o empresariado brasileiro, principalmente, ainda não se habituou, por incrível que pareça, a viver com esse conceito de governança corporativa. Governança corporativa nada mais é do que uma série de ferramentas, instrumentos que geram transparência. Por quê? Porque se você tem uma sociedade, principalmente com parentes, é essencial que haja absoluta transparência no que ocorre com essa sociedade. Seus rendimentos, seus resultados, seus investimentos. Então, para isso, no Brasil, nós contamos com alguns instrumentos que podem ser utilizados para viabilizar essa governança corporativa, que é esse conjunto de regras para tornar a participação de todos na sociedade muito transparente. Convém mencionar, obviamente, que todas essas empresas, elas necessariamente têm um acordo de sócios acionistas. Por quê? Porque esse documento regula, ele é um documento particular, tem execução específica, não precisa ser registrado, portanto, não é de conhecimento de terceiros, mas permite que seja determinado como sócios vão agir. Por exemplo, o que acontece quando os sócios se casam. Obviamente, imagine um conjunto de 4 irmãos que se dão muito bem, vivem muito bem, etc. E tal, só que o fato de que 4 irmãos se dão bem não significa que 4 cunhados ou cunhadas vão se dar bem. Então, o acordo de sócio ele serve um pouco para regular situações futuras que podem acontecer. O que acontece se houver uma divergência, o que acontece se a empresa precisa de novo investimento, precisa ser capitalizada, o que acontece se um dos sócios resolve sair, o que acontece se ele vem a falecer, é admitido os herdeiros, não é admitido os herdeiros, é comprada a parte dele, como é feito esse cálculo. Então, é um instrumento extremamente importante e é muito comum que as holdings familiares tenham esse documento. Existe até uma variação desse documento, conhecido pela legislação, doutrinadores, etc., que é chamado acordo de família, que, na realidade, tem mais a ver com a preparação dos herdeiros para se tornarem sucessores. Ele possui menos regras societárias e mais regras comportamentais relativas aos herdeiros, para tentar educá-los para se tornarem futuros acionistas. Mas, então, convém mencionar que, e nessa ordem, lembrar a todos, né, você tem os sócios ou acionistas, que estão no topo, eles tomam todas as decisões. Você tem o Conselho de Administração, que é um órgão conhecido, ele existe em muitas SAs, é obrigatório nas SAs abertas, não nas SAs fechadas, mas pode ser criado na limitada também.
Esse conselho de administração tem algumas finalidades, alguns poderes que são inerentes a eles, ou outros que podem ser concedidos a eles. E ele supervisiona principalmente quem é a diretoria, que é aquele que toma e representa as atividades da empresa. É possível até que a holding familiar tenha uma administração profissional e eu tenho uma diretoria profissional. E, na verdade, eu tenho um conselho de administração com membros da família. Eles não estão envolvidos no dia a dia, ora porque não têm um know-how, ora porque eles próprios têm outros investimentos, têm outras profissões. Você imagina, por exemplo, uma família de médicos. O negócio dele é medicina, eles não estão envolvidos em atividades envolvidas pelo pai, que, na verdade, era um comerciante ou industrial e fez essa atividade. Então, mas é interessante, é importante que eles se envolvam e saibam o que está acontecendo com a sociedade, porque, como eu disse, se essa sociedade vier a ter problemas, é provável que eles venham a responder com o próprio patrimônio por esses problemas que surgem. Outros mecanismos que valem a pena serem mencionados, junto com o Conselho de Administração, chamado Conselho Consultivo. O que é um Conselho Consultivo? É um órgão deliberativo, semelhante ao Conselho de Administração, mas ele não tem poderes de tomar decisões administrativas. O papel dele é acompanhar o desenvolvimento das atividades da empresa e aconselhar, como o próprio nome diz, ou o conselho de administração ou a diretoria. E por que ele se tornou popular aqui no Brasil, principalmente? Por uma questão de responsabilidade. Porque os administradores das sociedades podem ser pessoalmente responsabilizados por alguns passivos. E muitas vezes você quer trazer profissionais, como por exemplo o João, para participar de um conselho, ou Pedro. E eles vão se sentir, mas se eu entrar no conselho de administração, eu me exponho, porque passo a ser considerado administrador. Então, cria-se conselho consultivo para permitir que profissionais participem aconselhem os administradores, sejam membros do conselho ou diretoria, a tomar determinadas decisões, sem necessariamente expor esses membros do conselho à responsabilidade. Então, isso é extremamente um mecanismo extremamente útil. Muitas vezes a empresa não tem conselho de administração e tem conselho consultivo, por exemplo. O conselho fiscal, todo mundo sabe, ele fiscaliza as contas da empresa, as atividades da diretoria, etc., se reporta aos sócios e se reporta ao conselho de administração se encontrar algo errado, mas normalmente ele é pouco utilizado, né? O que é muito importante em termos de governança é a auditoria, é a atividade de ter as contas da empresa em ordem, ter relatórios gerenciais, ter confiança nos dados que são fornecidos para os acionistas ou para os próprios membros do conselho. E, geralmente, você precisa de uma auditoria para fazer isso, de maneira regular. Não estou falando de uma auditoria específica, investigativa, estou dizendo uma auditoria capaz de confirmar que os dados financeiros e gerenciais que são recebidos pelos conselho e pelos sócios estão consistentes. Eles realmente refletem uma situação real. E, portanto, dando tranquilidade para os acionistas que se a empresa tem lucro e não tem prejuízos, é uma situação real, não é uma situação fictícia. Eu acho, João, que um dos grandes desafios de se montar uma holding e realizar um planejamento não é a estrutura societária ou a estrutura contratual. É, na realidade, criar uma cultura de governança corporativa nesses herdeiros. É permitir que esses membros participantes, seja o fundador, sejam os filhos, sejam os netos, todos entendam qual o papel de cada um, qual é o papel do sócio, qual é o papel do conselheiro, qual é o papel da diretoria, qual é o papel da auditoria. Essa é exatamente a parte mais difícil. Né? Exatamente.
Por quê? Porque também isso é um treinamento. Você precisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de reuniões repetidas, relatório de treinamento, de dúvidas. Não é algo que você monta e todo mundo aprende a fazer. Você precisa, isso vai ser aprendido na prática. Você precisa esperar alguns anos de amadurecimento para que o modelo funcione adequadamente. Tá? E é um grande desafio e é essencial para o sucesso do planejamento sucessório, da criação da holding e do planejamento sucessório. É estabelecer um regime eficaz de governança corporativa. Tá? Eu acho que essas eram as minhas observações aqui sobre o tema no momento. Tá? Muito obrigado, foi excelente. Agora eu passo para o meu amigo Pedro. Agora ele fala agora do ponto de vista tributário e sucessório, né, Pedro? Bora. Isso, boa tarde, ou quase boa noite a todos, né? Uma satisfação estar aqui, João, mais uma vez, né? Desde o início, né? Nós estamos juntos, né? E convidando o Manuel, que nós somos amigos há muito tempo, trabalhamos juntos durante muito tempo e trabalhando com esses assuntos, cuidando de questões de empresas familiares e vendo muitas conflitos e questões que a gente tentou resolver através da constituição de holding e fazendo planejamento sucessório. E é interessante lembrar, né, João, a gente começou a ideia dessa live tomando um café, né, aqui em São Paulo, quando você veio aqui para o evento aqui da PET, e surgiu essa ideia de a gente fazer, falar sobre esse assunto, né. Então, vou falar da questão tributária continuar um pouquinho da questão sucessória, como o Manuel já começou a falar sobre esse tema, né, e aí eu vou compartilhar aqui a minha apresentação aqui com vocês. Bom, tá visível a minha apresentação? Opa, já está no final, né? Bom, vamos lá. Então, vou falar da questão da holding, instrumento de planejamento tributário e sucessório, né? Lembrar, né, que a gente vai sortear esses 2 livros, que é o Curso de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e Manual de Contabilidade para Advogados, né? Esses 2 livros estão disponíveis na Amazon, e para você poder participar, você pelo menos manda um oi no chat para a gente poder saber que você está participando, né? Que aparece seu nome, para você poder participar do sorteio, porque se você não fizer isso, a gente não vai poder fazer o sorteio dessa obra, tá? E eu trouxe algumas questões, né? Antes da gente estar debatendo, né? Quem sempre fala nessa questão da desmistificação da holding, né? São questões que precisam ser esclarecidas, né? Porque é aquilo que você falou, João. A gente tem muito mago, né? Vendendo milagre, né? Falando que a holding é uma coisa do outro mundo, né? Vai ser a salvação da vida das pessoas, e não é bem assim, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que desmistificar: existe uma tributação específica para as holdings, ou seja, existe algum incentivo fiscal, existe um regime tributário próprio para isso, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é: quais são as vantagens tributárias da holding? Ou seja, constituir uma holding tem alguma vantagem tributária, né? Qual que é a vantagem de fazer isso ou não fazer isso? Além da questão sucessória, questão societária e contratual de poder fazer a utilização. E ela pode ser utilizada como instrumento de planejamento sucessório, né? E o Manuel já começou a falar sobre isso. Ela pode sim ser utilizada, ela é muito utilizada para isso, e a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre isso. Então, em relação à questão da tributação das holdings, se existe algum regime tributário específico, se tem algum incentivo fiscal, se você constitui uma holding. Não existe, tá, gente? Assim como hoje a gente não tem um regime jurídico tributário para uma criptomoeda ou criptoativo, você não tem uma tributação específica para a holding. O fato de você constituir uma holding, o nome é bonito, né? Porque você gosta de americanizar, né, a terminologia, mas ela é uma sociedade, que ela pode ser tanto uma limitada como um SA, e ela vai seguir o regime jurídico tributário de acordo com a sua atividade. Então, ela pode ser uma empresa de lucro real, ela pode ser uma empresa de lucro presumido, e vai ser tributada como qualquer tipo de societário. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro. Então, o fato de você constituir uma holding não quer dizer que você vai criar um regime tributário específico. Pode até ser uma empresa do Simples, até poderia. Posso constituir? Poderia. Ela poderia até ser tributada pelo Simples, mas tem que ver se vale a pena ou não vale. Como o Manuel falou, como ela normalmente ela serve para ter investimentos ativos, né? Então,
ela não vai servir para ser tributada pelo Simples, porque ela não é para essa finalidade. Mas qual que é a vantagem tributária de ter uma holding, de constituir uma holding? Então, ela vai depender da sua finalidade. Então, se ela é uma empresa só de investimento, uma holding pura, né? Então, ela dificilmente vai ser tributada pelo lucro presumido. A opção presumido não é interessante, então, vai ser pelo lucro real, porque ela vai ter, basicamente, rendimentos decorrentes de dividendos. Esses dividendos não são tributados, então não vai gerar receita, então ela não tem vantagem dela ser, por exemplo, um lucro presumido, mas ela pode optar também. Se ela for uma holding mista, ou seja, ela tem parte das suas receitas decorrentes de investimentos e partes decorrentes de exploração de uma atividade, por exemplo, uma locação. Espera aí, vamos lá, vamos devagarzinho aqui, rapidinho. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento aqui, espera lá. A pura que está no lucro real, certo? Isso, então, isso. Seria, no caso aí, o MEP. Você colocaria o MEP, né? Ela espelharia. Então, a tributação de baixo espelharia a de cima. Por isso que não teria uma tributação, certo? Isso. Porque não teria tributação porque está pelo MEP ou não teria tributação porque você, como vai só receber dividendos, ele seria isento? Pelos dois motivos, João. Pelo MEP, porque se for um investimento relevante em coligado controlado, vai reconhecer a cobrança patrimonial e o resultado dessa cobrança patrimonial não é tributado. E se for recebendo dividendos, por força de hoje a legislação ainda não ter sido alterada, esse dividendo é isento, portanto, reconheço essa receita de dividendo, não pago imposto de renda, não pago PIS/COFINS, não pago contribuição social sobre o lucro. Então, por isso que não é interessante ela ser, por exemplo, uma empresa tributada pelo lucro presumido. Se ela é uma holding mista, por exemplo, que ela tem ativos, por exemplo, imobiliários, no qual eles estão sendo alugados, eles estão gerando alguma receita de aluguel, aí sim, aí tem que parar e pensar, vale a pena tributar pelo lucro presumido? Porque essa receita, né, se ela for pelo lucro real, vai ter uma tributação maior, se for pelo lucro presumido, vai ter uma tributação um pouco menor do que seria pelo lucro real. Tá? E se ela for uma holding operacional, né, que o próprio Manuel falou que não é aconselhável, para não misturar as atividades, né, ou seja, ela é uma holding que tem atividades operacionais, né, ou seja, aí tem que pensar, dependendo da margem de lucro dessa empresa, se ela deve ser tributada pelo lucro real ou se é tributada pelo lucro presumido. Então, isso são análises que têm que ser efetuadas e análises que têm que ser efetuadas caso a caso, dependendo do tipo de atividade que essa holding vai colocar. E é lógico que tem que analisar junto a questão do PIS/COFINS, se vai ser tributado pelo PIS/COFINS cumulativo ou se vai ser tributado pelo PIS/COFINS não cumulativo. Tá? Tem mais uma pergunta aí, João? Não, porque veja bem, na mista seria ela para controle, vamos dizer que ela é uma mista controle e patrimonial, certo? Tá então, certo. Vamos dizer que ela é imobiliária, ela teria aquela redução, né? Que daria aí algo em torno de 6 e pouco, né? Efetivamente. Isso. Nesse caso, seria interessante ela ser do lucro presumido, não? Sim. Nesse caso, sim, João. Porque como ela tem uma receita, tá, que tem uma tributação, uma presunção de tributação menor do que no lucro real, então vale a pena ela ser tributada pelo lucro presumido. Entendi. Tá bom? Tá bom? E o cumulativo do PIS/COFINS vale a pena, né? Porque vai dar... Também. Vai valer a pena. Eu não sei se você vai falar lá na frente, Pedro, sobre a questão do ITBI, porque é um ponto muito interessante esse também. O ITBI, o que acontece, João? É o que o Manuel falou também, né? A questão do ITBI, né? Tem uma regra do CTN que fala, quando eu faço a substituição de capital, né, com imóveis, né, eu tenho a isenção do ITBI, né, ou seja, é até uma imunidade tributária, né, que está prevista na própria Constituição Federal. Então, se a atividade dessa holding ela não for uma atividade imobiliária, então eu não tenho a tributação do ITBI. Só que qual que é o problema, né? Você comprovar que a atividade dessa holding não é imobiliária, porque em muitas situações a pessoa cria uma holding patrimonial cuja finalidade basicamente é ser imobiliária, né? Ou seja, ela vai estar recebendo rendimento de aluguéis ou vai estar comprando e vendendo imóveis e vai ter investimentos em outras sociedades, né? Então, por força disso,
aqui na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, como é que você consegue ter a guia de isenção do ITBI? Você tem que demonstrar que nos próximos 3 anos a receita dessa empresa não é preponderantemente imobiliária, ou seja, ela não é mais do que 50% em atividade imobiliária, né? Então, se você não conseguir fazer isso, vai ter que pagar, você, na verdade, diferiu a tributação do ITBI, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, né? Então, hoje aqui em São Paulo, a tributação do ITBI é algo em torno de 3%, né? Então, a gente tem que pensar. E é lógico, você antecipando isso, né? E aí tem aquela questão, qual valor você vai fazer, se é o valor da declaração ou o valor de mercado desses bens, né? Então, aqui, que vale é o valor venal ou o valor da operação, dos dois maior, né? Então, se o valor venal é maior que o valor da operação, eu tenho que pagar sobre o valor venal. Então, você vai ter que estar pagando esse TBI uma hora, né? Então, isso tem que ser levado em consideração também. Tá bom? E aí, nesse caso, assim, resumindo a comparação da tributação do lucro real e do lucro presumido, né? Então, no lucro real, eu tenho uma tributação de 25% de imposto de renda, 9% de contribuição social, 1,65% de PIS, 7,6% de COFINS, que vai dar em torno de 43,25%. E é lógico, lembrar, imposto de renda e contribuição social, vou tributar o quê? Lucro, né? Então, eu tenho que ver qual que é o valor da receita menos despesa, e sobre esse lucro é o que vai estar a base de cálculo do imposto. Mas, assim, de uma maneira bastante simplória, eu tenho uma carga tributária de 43%. Já no lucro presumido, eu tenho uma tributação de 1,2% de imposto de renda, se for empresa comercial, 4,8% se for serviço, 1,08% se for comercial, 2,88% se for serviço, 0,65% de PIS, 3% de COFINS, que vai dar para uma empresa comercial algo em torno de 6%, e se for um prestador de serviço, algo em torno de 11,33%, sem levar em consideração o ISS. Então, se analisar de maneira muito simplória as cargas, as alíquotas, a carga tributária do lucro presumido acaba sendo mais vantajoso que a carga tributária de uma empresa tributada pelo lucro real. Então, isso eu tenho que levar em consideração quando eu vou constituir uma holding, por exemplo, para poder fazer a sua opção tributária. Então, isso tem que ser levado em consideração caso a caso, né? Então, o que vai determinar qual que é a opção mais vantajosa, se é lucro real ou lucro presumido? É a margem de lucro da sociedade, né? Porque a gente tem aqueles percentuais de presunções do lucro presumido. Então, se a margem de lucro for acima daquelas margens de presunção, por exemplo, 8% numa empresa comercial, 32% numa empresa tributada prestador de serviço, vale a pena você tributar pelo lucro presumido. Se for abaixo disso, vale a pena você fazer pelo lucro real. É lógico, tem que analisar cada caso. Ou seja, se a margem de lucro for alta, a opção do lucro presumido é a mais interessante. Se a margem de lucro for baixa, vale a pena você tributar pelo lucro presumido. E é interessante, viu, João, lembrar que tem muito empresário que faz opção, às vezes, até pelo Simples Nacional, ou faz opção do lucro presumido, sendo que para ele, às vezes, é mais vantajoso fazer lucro real. Por exemplo, uma empresa que tem tributação monofásica, por exemplo. Então, ele paga todo o PIS/COFINS, né? Quem paga o fabricante, não paga ele. Então, para ele, às vezes, é mais vantajoso tributar pelo lucro real do que tributar pelo lucro presumido. Ele tem uma margem de lucro pequena, porque ele tem muito custo, muita despesa. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E, às vezes, infelizmente, o profissional de contabilidade orienta mal o empresário, ele acaba fazendo a opção incorreta e pagando o mesmo imposto por isso. Então, além do aspecto do imposto de renda e da contribuição social, deve levar em consideração as questões de PIS/COFINS, cumulativo e não cumulativo, porque, lembra, cumulativo tem uma tributação de 3,65, não posso descontar crédito, e o não cumulativo tem uma tributação de 9,25%, só que eu posso descontar o crédito. Então, tudo isso tem que levar em consideração e tem que fazer simulações, né, para poder verificar qual que é a melhor forma e a maior opção tributária para o contribuinte que fazer a opção da tributação pelo lucro real ou lucro presumido, né? E aí, no caso, né, que é muito comum, né, quando a gente está trabalhando, né, em planejamento sucessório, né, Manuel? Quando a gente está com herdeiros, né, você pegar a empresa operacional e fatiar ela, né, ou fazer uma espécie de planejamento tributário junto para poder criar algum tipo de vantagem tributária, porque tudo está tributado pelo lucro real, sendo que, de repente, posso pegar uma parte dessa atividade, tributar pelo lucro presumido, né, e
criar uma vantagem tributária aí para a estrutura societária aí desse grupo familiar, né? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou ter uma empresa no lucro real, outra tributada pelo lucro presumido, e como é que eu vou fazer a segregação dessas atividades? Posso fazer através de uma cisão parcial, eu posso fazer através de uma cessão de ativos operacionais, eu posso fazer, por exemplo, uma compra e venda, eu posso fazer uma redução de capital, depois fazer uma capitalização. Então, eu posso usar diversos instrumentos societários para poder fazer a separação dessas atividades para poder tributar uma das sociedades pelo lucro real e outra pelo lucro presumido, porque daí eu deixo a atividade menos lucrativa no lucro real, tributando menos, e deixo as atividades mais lucrativas dentro de lucro presumido, e dessa forma eu crio o quê? Eu crio duas fontes de receitas para esse grupo familiar, de maneira a poder ter mais riqueza para distribuir para as famílias, né? A vantagem qual que é? Que a atividade menos lucrativa é tributada pelo lucro real e a atividade menos lucrativa pelo lucro real, mais lucrativa pelo lucro presumido. Quais são os cuidados, né? A gente tem que tomar cuidado, porque hoje a autoridade fiscal, o fisco está muito atento, né? E se você fizer a coisa mal feita, que é muito comum, né? Ou seja, eu faço tudo muito bonito no papel e na prática, para poder economizar, eu economizo na implementação. Atividades, de fato, podem ser segregadas, porque não adianta essa atividade ser uma atividade de meio e uma atividade de fim. Então, eu posso separar o que é serviço do que é, por exemplo, uma compra e venda, uma venda de mercadoria. Se eu puder fazer isso, eu consigo fazer a segregação, eu consigo fazer a demonstração que são duas sociedades. Necessidade de ter estrutura operacional administrativa, porque que é muito comum. A empresa que está no lucro real tem toda a estrutura administrativa operacional e a do lucro presumido, ela só serve para reconhecimento de receita. Ou seja, não tem funcionário, não tem sede, não tem endereço, né? E por força disso acaba sendo caracterizado como uma grande simulação por parte das autoridades fiscais. E ter objetos sociais diferentes, né? Porque se tiver mesmo objeto social, fica na cara que é a mesma sociedade, que você está fazendo isso simplesmente para poder ter uma vantagem tributária, e isso não é sociedades que estão sendo constituídas. Então, isso tem que ser levado em consideração quando você faz esse tipo de operação. E o que é muito comum também a gente encontrar nessas questões quando a gente está constituindo uma holding operacional, uma holding mista, uma holding patrimonial, né? Quando a gente está fazendo um planejamento sucessório, que essa empresa que está sendo estruturada para esse planejamento sucessório, o objetivo dela no final qual que é? Que ela possa ser vendida para algum investidor, que ela possa ser adquirida para alguém no mercado. Só que o investidor, normalmente, ele não quer comprar o imóvel. O que interessa para ele? É a operação. O que interessa para ele? É a atividade da sociedade, é aquele negócio. Porque eu quero a marca, eu quero o negócio, mas o imóvel me interessa porque isso vai aumentar o valor da aquisição, e se eu quiser ir para outra cidade, quiser para outro local, com uma estrutura melhor, eu não me interessa. Então, o que normalmente a gente acaba fazendo? A gente acaba retirando o imóvel da sociedade, né? Esse imóvel é transferido para uma sociedade, seja ela patrimonial, ou seja ela uma holding, e isso gera uma vantagem tributária para a sociedade, porque eu tenho essa sociedade tributada pelo lucro presumido, reconhecendo essa receita de locação, que vai ser tributada a uma alíquota de 11,33%, e a empresa que está tributada pelo lucro real passa a reconhecer uma despesa de locação, e despesa essa que vai ser dedutível da operação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, né? Então, cuidado que a gente tem que ter nessa estrutura é que essa empresa do lucro presumido tem que ter substância econômica, tem que ter estrutura, tem que ter sede, tem que ter funcionário, né? E quando você faz esse movimento, a empresa deixa de ter crédito do PIS/COFINS não cumulativo, porque se esse imóvel fez parte do patrimônio da sociedade um dia, a legislação hoje veda a ter o crédito desse PIS/COFINS. Mas que a gente tem que pensar, não é só essa vantagem fiscal, tem que pensar no todo, porque qual que é a vantagem? Estou preparando a empresa para ser vendida, estou preparando a empresa para ela ter um investidor, e com isso eu estou criando uma vantagem tributária, né, para esse grupo familiar, ou seja, tem uma empresa tributada pelo lucro presumido que está gerando uma receita de aluguel
que vai tributar menos. Por outro lado, tem uma despesa de locação que gera uma dedutibilidade na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. Então, isso também é muito comum a gente verificar e analisar quando a gente está trabalhando com planejamento sucessório e quando está constituindo uma holding patrimonial, né? E também, né, que a gente vê muito quando a gente está fazendo esse planejamento sucessório, João, normalmente o grupo, o patriarca da empresa, né, o sócio fundador ou a sócia fundadora, tem imóveis na pessoa física que estão sendo tributados na pessoa física, receita de locação. Essa receita de locação está sendo tributada uma alíquota máxima de 27,5% pela tabela progressiva, e sendo que ela poderia transferir esses imóveis para uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica ser tributada pelo lucro presumido e você gerar uma receita de locação nessa pessoa, nessa empresa tributada pelo lucro presumido, tributando 11,33%. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou trocando uma tributação de 27,5% contra uma tributação de 11,33%. Então, dentro de todo esse estudo que a gente faz, toda essa análise que a gente faz, para poder atender essa empresa familiar e fazer um programa acessório e constituir a holding, também a gente verifica esse tipo de oportunidade aí que a gente pode implementar aí para a pessoa física e transformar isso num ganho tributário e ter uma tributação menor, porque dessa empresa vai ser tributado no lucro presumido, vai gerar um dividendo, hoje que ainda é isento, e, portanto, eu vou ter uma tributação muito menor. E qual que é o cuidado que a gente fala que a gente tem que ter nesse tipo de movimento? Que a empresa do lucro presumido tem que ter substância econômica, tem que ter sede, não pode fazer na casa da pessoa, tem que ter funcionário, tem que ter a substância econômica para justamente o fisco não questionar, entender que isso é uma simulação da operação, né? Precisa fazer conta, né, Pedro? Tem que fazer conta, né? E aí, assim, só para concluir, né? No caso, né, que o Manuel falou, né, no planejamento sucessório, o que a gente percebe, né? A constituição da holding, ela é uma das fases, né? Ela é uma das fases da implementação desse planejamento sucessório. É lógico que o que foi feito antes, né? Foi feito todo o estudo, foi feito toda uma estratégia, foi feito toda uma cultura, uma rotina, uma preparação para que esse grupo familiar possa implementar esse planejamento sucessório, e uma das etapas da implementação desse planejamento sucessório é a construção dessa holding familiar ou patrimonial, né, para que a gente possa evitar futuros problemas sucessórios, né? Porque se você não faz nada, vamos imaginar aquela estrutura que o Manuel colocou, empresa operacional que tem sócios pessoas físicas. Se um dos sócios falece, né, e tem filhos menores, ou é um segundo casamento, tem filhos de outro casamento, a briga entre os herdeiros, né, ex-esposa, atual esposa, filhos, netos, ele pode comprometer e atrapalhar o andamento da empresa operacional. Então, para evitar isso, é que a gente acaba constituindo essa empresa, essas holdings, né, essas empresas patrimoniais, né, para justamente tirar essa discussão da empresa operacional e transferir isso para a empresa, para essas holdings, né? Por quê? Né, só para eu finalizar essa minha parte, que no Brasil a gente tem um percentual muito grande ainda de empresas familiares, né? Então, por isso que é importante fazer essa análise, essa aprovação do programa sucessório. A grande maioria dessas empresas não possui gestão profissional, porque geralmente começaram pequenas, cresceram, e o fundador, a partir do momento que ele tem herdeiros, né, filhos, netos, ele se ele não preparar, ele tem um problema dessa continuidade, né? E com a aposentadoria desses fundadores, a necessidade de planejar a continuidade dessas empresas, né? Porque o negócio começa pequeno, expande de uma forma que necessita de se profissionalizar, que a gente já viu muito, né, Manuel? Casos de empresas que chegam a determinado nível de faturamento, por exemplo, 100 milhões de reais, para poder chegar e topar isso, precisa se profissionalizar, precisa trazer acionista, precisa trazer investidor para a empresa, e se ela não for auditada, se ela não for profissionalizada, dificilmente alguém vai querer investir valor. Se investir, vai querer pagar um preço muito pequeno por aquela participação, e se você não é profissionalizado, não tem uma boa gestão, as contingências fiscais, trabalhistas, previdenciárias e ambientais
podem comprometer a continuidade dessa empresa, né? Então, por isso que é importante o planejamento acessório como instrumento, né, de continuidade das empresas. E esse trabalho que se faz de governança também, ele é importante não só para os próprios acionistas, mas como o Pedro mencionou, na hipótese de venda, o interessado, obviamente, você tem muito mais facilidade de negociar a empresa e capturar o valor, né? O fundo de comércio, receber um bom valor pelo negócio, quando essa empresa não tem passivos decorrentes da má gestão. Não da má gestão, talvez da gestão não profissional, né? E ao implantar um sistema de governança, você diminui a chance de existência desses passivos e, portanto, aumenta a atratividade dessa empresa para ser adquirida, às vezes, por um grupo maior. E, às vezes, a venda é uma solução, inclusive para um problema sucessório, né? Perfeito, é isso mesmo, mano. Então, João, isso que e a construção dessa road, como eu falei, ela auxilia na implementação do planejamento sucessório, né? Ele é uma das etapas do planejamento sucessório, que é ou através da construção de uma road familiar, na qual, né, que é até bom você ter, por exemplo, se você tem mais de uma família trabalhando na sociedade, criar uma road familiar para cada grupo familiar, porque aí você coloca discussões de sucessão, de eventual continuidade de outros negócios nessa road familiar. Não, você não transfere essas discussões para a empresa operacional, e construção de road patrimonial também, né? Porque qual que é o grande erro, às vezes, de muitas empresas familiares, né? É você deixar tudo numa fonte só, né? Que é a empresa operacional. E sendo que, à medida que as famílias aumentam, você tem que criar outras fontes de riqueza para as famílias, né? Porque eu tenho lá a segunda, a terceira, a quarta geração que está vindo por aí, e aquela empresa operacional, ela só tem riqueza para poder alimentar, por exemplo, algumas famílias, né? Então, isso é importante a gente estar pensando, né? Por isso que esse tema é bastante interessante, esse tema é bastante rico para ser abordado. E só dando uma continuidade naquela questão da road internacional, João, muita gente procura esse caminho porque tem muita gente que, assim, né, que não acredita muito ainda no nosso país, né, e por causa de segurança, uma série de coisas, e quer que os filhos tenham uma vida lá fora. Então, uma das maneiras de você ter visto qual que é você ter uma sociedade lá fora, né, porque daí você tem investimento, você consegue ter um visto de trabalho, né, e depois até, no segundo momento, se for nos Estados Unidos, até ter um green card, né? Então, uma das maneiras de fazer isso que esses empresários estão trabalhando, né? Ou seja, é outra dica que a gente fala, né? Você pode fazer isso, tem condições de fazer isso, continuar a empresa lá fora, essa empresa ter atividade, ter operação, e a família poder ter condições de ter uma vida legal lá, né, legalizada, sem ter que virar como clandestino. Então, isso é uma maneira de fazer isso também, né? E, por fim, aqui, só para deixar meus contatos, minhas redes sociais aí para o pessoal, né? Assim como eu já tenho um canal no YouTube também, que chama Contabilidade para Advogado 2020, que eu tenho várias videoaulas de contabilidade e de direito tributário, e também tem isso em versão podcast, que é Contabilidade para Advogados, né? Que tem meu nome também. Então, quem quiser ter acesso a essas redes também, está à disposição, né? O meu canal é gratuito. Eu não sou que nem esse pessoal que vende, né, João? Vende curso, né? Ou seja, fica vendendo milagre e depois fica cobrando para constatar o óbvio. Na verdade, está bem disponível aí, porque conhecimento a gente tem que disponibilizar. Então, eu queria agradecer aí a participação, né? E vamos aí para o debate aí. Ô, Pedro, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por sua explicação. Foi fantástico, como sempre. Agora, Pedro, posso ser chato? Para variar? Não, pode. Não, mas estamos aqui para isso. Vamos lá. Eu sou um milionário, eu tenho uma casa de 20 milhões de reais. Você João. Esse já é o fato concreto. Eu sou milionário. Não, 50 milhões. Vamos aumentar. Chiquinho Scarpa, a casa do Chiquinho Scarpa, 50 milhões de reais uma casa.
E até então, vamos botar que eu tenho 60 anos de idade e até hoje eu tributei na pessoa física, 27,5% essa casa de 50 milhões de reais. É. O Pedro chega para mim e fala, Chiquinho, você está tributando isso aí, cara, 27,5%. Você pode alugar essa casa aí, sei lá, 100 mil reais por mês de aluguel, vamos lá. E você vai ter que pagar 27,5%. Por que você não constitui uma holding com essa casa? Certo? Você vai pagar as coisas certinho dela. Cara, vai reduzir para ir para 11,33, mais ou menos. Não. Tá. Aí ele falou, pô, brilhante ideia. Só que tem um problema, Pedro. Eu alugo enquanto eu não vendo essa casa. Porque, na verdade, o meu objetivo é vender a casa. Não é o aluguel da casa. Só que uma casa de 50 milhões de reais, antiga, cheia de quadro antigo, eu não vendo do dia para o outro. Então eu vou ficar aí uns bons anos, mas enquanto eu não vendo, eu alugo para que ela é cara, manutenção. Posso fazer isso? Posso. Aí, o que você orientaria ele? Você vai dizer, olha, coloca no estoque, né? Assim, contabilmente falando, essa casa está no estoque. Me corrija se eu estiver errado, por favor. Por quê? Porque ela é o objeto do seu objeto social, certo? Então você está ali, você está alugando a casa, então ela está no estoque. O problema é quando você for vender, Chico. E quando você for vender essa casa, ela é seu ativo, um ativo permanente, né? Quando você for vender essa casa, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pagar ganho de capital, se você estiver. E se você estiver na holding, Chiquinho, você vai pagar 34. Se você estiver na pessoa física, você vai pagar de 15 a 22. No caso aí seria 22, né? Que é uma casa muito cara. Eu acho que o limite é 15 milhões, né? Então, iria até 22. Ainda assim, valeria a pena ele vender na pessoa física, certo? Em relação ao ganho de capital. Só que aí, brilhantemente, o Pedro vai falar para ele, mas é só você tirar de ativo permanente, né? E reclassificar contabilmente. Porque aí você vai vender como se fosse do seu objeto social. Certo? Aí eu volto à pergunta. Na verdade, eu fiz toda essa historinha para te perguntar. É possível fazer isso, Pedro? Ou isso é polêmico? Bom, João, eu entendo que é possível, tá? Porque, vamos imaginar, eu constituí essa empresa patrimonial, tá? Essa empresa patrimonial, ela tem como objeto social, ela tem compra e venda de imóveis, locação, incorporação imobiliária, ou seja, ela tem todas as atividades imobiliárias para poder fazer essa exploração, tá? Então, no primeiro momento, eu capitalizo essa empresa com esse bem imóvel. Então, você, João, não Chiquinho Scarpa, João Paulo, que é esse milionário com 50 milhões, né, Manuel? Esse imóvel aí de 50 milhões. Com certeza é uma consulta em causa própria. Então, não é 50, e não é reais, tá, gente? 50 milhões de dólares, tá? O João tem aí esse imóvel aí. Isso. Aí ele capitaliza isso no primeiro momento, faz a capitalização, tá? Reconhece isso no ativo da sociedade, vai estar no ativo permanente dela, porque ela está sendo explorada como receita de locação, tá? E aí, quando ele tiver a intenção de vender esse imóvel, aí faz uma reclamação contábil de ativo permanente para estoque, aí faz a venda disso, tá? E, por força da legislação, vai ser tributado pelo lucro presumido. Não tributa pelo ganho de capital, mas tributaria pelo lucro presumido. Então, a receita seria tributada, como esse imóvel seria uma mercadoria, tá? Aquela alíquota de 6%, contra uma alíquota de 34% ou contra uma alíquota de 22%. Então, tem uma vantagem tributária. O fisco pode questionar? Pode e vai. Lógico que vai falar que é uma simulação, que o João fez isso, mas, assim, eu acho que tem alguns pontos positivos nessa estrutura, João. Se você está alocando esse imóvel, vamos imaginar, pelo menos 2, 3 anos, já tem a empresa já tem um histórico de atividade, ela não foi criada, como eu digo, empresa veículo, né? Criei hoje para vender e fazer do dia para a noite. Não, fiz isso, já tem uma atividade. Eu declarei todos os... Mas
você concorda que o mercado imobiliário maluco, ele é maluco, ele pode... Sim, pode. Chegar um sheik árabe e falar, olha, eu quero comprar amanhã a casa e tá aqui. Sim. E outra coisa, João, você não está fazendo nenhuma simulação, nenhuma fraude, você não está escondendo nada. Na verdade, o objeto social meu sempre foi imobiliário. Eu estou seguindo a regra contábil de reclassificar isso do ativo permanente para o estoque, porque essa é a minha atividade imobiliária, tá? E por força disso, eu vou tributar de acordo com o objeto social dela. O problema é, se eu não tiver isso no objeto social e alterar isso de ontem para hoje. Mas como eu já tenho isso há muito tempo, eu até 30 dias antes da venda. Eu até recomendaria, não, já que você é um milionário que tem toda essa fortuna, não fazer só essa operação, faz outras operações também, que deve ter no seu portfólio, né, de outros imóveis, de maneira a você ter um histórico e dizer, isso é uma coisa habitual que eu estou fazendo. Então, eu acho plenamente defensável. É lógico que a autoridade fiscal pode questionar, pode, mas isso aí é... 34 para 6, Pedro, olha que... Então... Reduzir quase porque, 15% de tributação. Porque não tem regra proibindo, né, João? Não tem uma regra para você falando assim, olha, você não pode fazer, olha, isso aí é proibido, né? E não existe uma regra fiscal falando que isso tem que estar no permanente e depois tem que estar no estoque. Isso é uma regra contábil. E é por força da contabilidade que eu vou fazer isso. É polêmico? Porque eu podia, inclusive, fazer uma redução de capital, certo? Podia reduzir o capital e vender a minha pessoa física para ter a redução, aquele clássico, que a gente já sabe. Sim. Né? Para evitar. Mas ainda assim não vale a pena, valeria a pena continuar. E outra coisa, João, qual que é o problema da redução do capital? A redução do capital, da maneira que você está falando, hoje você já tem questionamento do físico, que é o tal do casar sem separar. Justificação. Você não pode reduzir por reduzir, né? E Pedro, ele não precisa só transferir essa propriedade, na verdade é um prédio, mas ele poderia transferir as aeronaves, os carros, as lanchas, exatamente. Iate, né? Como o João mora em Vitória, claro, o iate que ele tem ali, que ele vai, né, para a Ilha do Mel, né, tudo isso, então, né, então a gente, a pobre mortal de São Paulo, não tem essa vida, né? Não, mas o mesmo conceito para o imóvel serviria para esses outros ativos e para a comercialização desses outros ativos. O jato particular que ele tem também, né? Exatamente. Depois que concluir o leasing, pode também passar para... Tá bom, João? Fica tranquilo. Foi muito bom. Acho que podemos, inclusive... Vamos fazer o sorteio, Pedro? Vamos. Deixa eu pegar aqui. Antes de fazer o sorteio, que eu vou fazer aqui, João. Prova de conhecimento. Vamos sortear, então, primeiro da contabilidade para advogados. Isso, espera um pouquinho. Deixa eu fazer... Eu vou pegar o aplicativo aqui para fazer isso. Mas eu queria que o Manuel colocasse, Manuel, essa questão da holding, tanto faz ser limitada ao SA, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pro herdeiro, né? Aquele código de conduta, né? Que é uma coisa que a gente discutia muito, né? Porque a limitada não tem acordo de acionistas, né? E o acordo de acionista é restrito. Então eu queria que você abordasse um pouquinho esse tema. É possível. O acordo de cotistas e o acordo de acionistas, eles são previstos na legislação. Eles principalmente devem se focar em algumas matérias, como principalmente direito de preferência e direito de voto, são as principais matérias típicas do acordo. O que nós desenvolvemos e normalmente é utilizado para planejamentos sucessórios são os códigos o chamado acordo de família, ou código de conduta da família, em que se estabelecem regras adicionais àquelas do acordo de acionistas. Se estabelecem regras que visam, por exemplo, a participação, a obrigação dele participar das reuniões que se realizam, reuniões do conselho, reuniões de conselho consultivo, ou realizar treinamentos num determinado período de tempo, cuja
custeados pela holding, mas que exige que eles performem certas atividades justamente procurando introduzi-los nessa vida empresarial. E aí, muito interessante, e obviamente aí o modelo, as regras, depende de família para família. O Pedro mencionou, é possível você ter uma holding familiar com mais de uma holding, na realidade não estamos falando de pessoas físicas, mas cada família, às vezes, já está constituída, então cada família cria a sua própria holding, e dentro de cada uma dessas holdings, desenvolvem-se regras próprias. Você tem realidades diferentes. Os filhos são muito novos, outros filhos já concluíram faculdade, têm suas vidas próprias, outros eles estão no meio do caminho. Então, cria-se dentro de cada ambiente um conjunto de regras próprias conforme a realidade de cada família. É algo feito sob medida, de fato. Pedro. Perfeito, mano. Que é importante, né, esclarecer, né, mano? Porque, assim, acaba acontecendo que são pontos práticos, né, que geralmente no dia a dia as pessoas esquecem de levar isso em consideração. Perfeito, João. Então vamos fazer. Desculpa. Não, sem dúvida. Para que o planejamento tenha sucesso, não é apenas redigir meia dúzia de documentos. É necessário preparar os herdeiros para adotar práticas e comportamentos adequados para viabilizar o sucesso do planejamento. Perfeito. Obrigado. Então, vamos fazer, Pedro? Vamos. Qual que você vai sortear primeiro? Então, o primeiro é a contabilidade para advogado. Tá bom, vamos lá. Quem foi sorteado foi o Miguel. Miguel Carvalho. Miguel Carvalho. Miguel Carvalho, se você estiver aí, dá um oi aí pra gente. Entre em contato comigo ou com o Pedro, lá no Contabilidade para Advogados, ou no Pedro Júnior. Panan JR. Júnior, tá? Opa, aqui, ó. O Rua aqui, ó, comemorou aqui, tá acompanhando. Obrigado, tá bom. pela sua audiência, viu? E então você ganhou o livro, o Pedro vai. Aí você entra em contato com o Pedro lá, que ele manda seu endereço, que ele te manda aí autografado. Isso mesmo. Então vamos pro próximo. Vamos lá para qual que é o contabilidade, o curso de imposto de renda, né? Ana Paula. Ana Paula Drâncio? Isso. Ana Paula é minha namorada. Olha só. Ela já ganhou o seu livro. Então tá bom, vamos lá. Vamos lá, fazendo aqui. Vamos lá. Emanuele Monteiro. Emanuele, eu não sei se você está aí, mas se você quiser entrar em contato comigo ou com o Pedro, deixamos seu endereço que o Pedro vai te mandar o livro aí que você ganhou. Tá certo? Parabéns. E, tem uma hora aí, exatamente 1h30. Perfeito. Acho que foi muito bacana, acho que cumpriu, né, Pedro? Sim. E vamos ver se a gente faz outras lives dessa, Pedro, porque eu acho interessante, muitas das vezes a gente fica em assuntos pesados, com pessoas que são maravilhosos, que é maravilhoso, mas às vezes tem uns pulos do gato que a gente quer saber, mas né, as pessoas ficam com vergonha, tá? Vamos pegando uns pontos assim, bem específicos e nós vamos convidando pessoas. Excelente. Tema, viu, João? Um tema que eu sugeriria, que o Manuel gosta muito, é responsabilidade de administradores. Muito maravilhoso. Pode falar. Né, Manuel? Tem infinitos assuntos que podemos explorar, né? E tratar aqui exatamente e pegar um ponto que todo mundo tem dúvida, mas ninguém tem coragem de dizer, né? Sim. E vamos lá, é bom que o pessoal fique desinibido e vai falando, tá certo? Doutor Manuel, muito obrigado por sua vinda, seja sempre muito bem-vindo aqui, tá certo? É um grande prazer. João, Pedro. Obrigado, Manuel. Obrigado com vocês. A gente sempre aprende. Obrigado. Boa noite a todos que assistiram. Boa noite. E um abraço
Até logo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.